Diretamente do estúdio multiuso da HS Comunicação em Pará de Minas, programa Observações, com Henrique Silva. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a campanha Abril Laranja e automaticamente sobre a conscientização aos maus-tratos animais. Não é de hoje que nós vemos notícias na mídia de maus-tratos a cães, gatos e todo tipo de ser vivo. Mas afinal, o que isso impacta no nosso dia a dia? Por que se maltrata tanto os animais? Em Minas Gerais, milhões de casos são relatados todos os anos. E em 2025, que foi o último ano que terminou, não é diferente. E a nível Brasil, então, nem se fala. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui hoje no Observações o médico veterinário Dael Santa Rosa, ele também que é coordenador do Centro de Controle Populacional de Pará de Minas e também ele é epidemiologista e vai falar para a gente sobre as principais situações de maus-tratos que são registrados no dia a dia, os impactos que isso tem também no nosso dia a dia. Também está aqui comigo hoje no Observações a protetora independente Jaísa Ellen. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, principalmente para a gente falar de um assunto tão importante que é a questão dos maus-tratos dos animais, porque a gente sabe que hoje as pessoas estão tendo mais animais do que propriamente pessoas dentro de casa, né? Hoje em dia a gente tem muitas pessoas morando sozinho, que levam um cãozinho, um gato também para morar consigo, um passarinho, enfim, qualquer tipo de ser vivo, e a gente sabe da importância que é falar sobre esse assunto. E eu vou começar o nosso programa com você, Jaísa, principalmente sobre a questão da proteção independente. Como que você percebe também essa questão hoje do abandono animal, não só na cidade, mas a nível estadual e a nível Brasil também? Por que se abandona tanto os animais? Bom, primeiramente obrigada pelo convite, é um assunto muito importante, principalmente, né, com tantas notícias ruins que a gente tem visto na televisão, nos canais de comunicação. E infelizmente, né, na nossa região, no nosso país, o abandono ele tem crescido muito. A gente vê que os números eles são alarmantes. E por que a gente acha? O que está acontecendo? Qual que é a causa disso? É uma causa financeira? As pessoas não têm condição? Eu acredito que o que leva mais ao abandono é a falta de responsabilidade das pessoas, nem tanto as condições financeiras. Porque quando a gente decide ter um pet, a gente ter um animal, a gente tem que pensar no planejamento e no compromisso, né? Quando começa a ter aqueles gastos, porque o animal, ele precisa de vacina, ele precisa de vermífugo, a gente tem gasto, ele precisa de carinho, ele precisa de atenção. Então, quando a gente vê que isso começa a ser um pouco oneroso para as pessoas, elas preferem simplesmente desovar aquele problema, que infelizmente é o que a gente vê crescer muito. Você, Dael, a gente sabe que hoje o Centro de Controle Populacional, ele tem como intuito também, não só acolher esses animais que porventura são machucados na rua e tudo mais, mas orientar a população também. Como que você percebe hoje, principalmente em termos de município, porque hoje Pará de Minas, que é a cidade que a gente está falando, que tem o Centro de Controle Populacional, serve também de exemplo para outros municípios que não têm política pública nenhuma em relação a essa questão animal, né? Pois é. Eu vejo essa questão do abandono, ela tem aumentado, a gente podia elencar vários fatores. A primeira é a falta de responsabilidade. As pessoas estão cada vez menos responsáveis. A gente vive numa sociedade do direito que esqueceu os deveres. Eu tenho o direito a ter um animal. Sim, mas você tem um dever de cuidar bem desse animal. Não é porque eu quero que eu posso pegar. Eu tenho que parar antes e pensar, qual é a minha situação? Qual é a minha perspectiva? Para saber se então eu posso ou não ter esse animal. A gente viveu há anos atrás aqui uma onda de abandono de pitbull, porque foi a raça da moda. Os adolescentes pegaram os pitbulls, quando chegaram aos seus 17, 18 anos que foram estudar, largaram os pais com aqueles bichos que eles morriam de medo e os pais, não sabendo o que fazer, muitas vezes abandonaram. O erro é dos pais? Não. Também.
porque os pais deveriam ter colocado um freio no filho. Mas o filho quis um animal sem pensar que ele ia sair para poder estudar, e ele não pensou que ele estava assumindo um compromisso para 10, 15 anos. Ele pensou o quê? Satisfazer o meu impulso nesse momento, que é mostrar para os outros que eu tenho o animal da moda. O prazer de ter, né? O prazer de ter. Eu tive a onda do Pitbull, eu tive a onda do Cocker Spaniel, que é mais antiga, eu tive a onda do Poodle, eu tive a onda do Shih Tzu, eu tive a onda do Labrador, do Golden. São ondas, são modinhas. Quando a minha enteada começou a falar que ela queria um Golden, a minha esposa foi bem categórica. Ótimo, ótimo presente para o seu marido te dar quando você estiver fazendo um ano de casada. Hoje minha filha me fala assim, nossa mãe, se eu tivesse ganhado um Golden, eu morando numa kitnet em Belo Horizonte, onde é que ele ia estar? Ia estar comigo, né? Meu filho quis, quando foi morar sozinho, um gato. Eu permiti que ele tivesse um gato até como animal de suporte. Mas já falando com ele, esse gato vai ser um problema no futuro. E quando ele for um problema, você me devolve, que eu vou cuidar dele. E tem essa questão também, né? As pessoas que consideram animal como presente, né? Não como responsabilidade. Exato. É aí que está o X da questão, né? Eu pego sem eu dou sem saber da situação. Isso, e se a Não pessoa é presente, quer, se ela aceita, isso, né? se ela tem condição, se Exato. ela quer assumir esse compromisso, tá? Meu filho pegou o gato? Pegou. Ele foi estudar fora. O gato está comigo. Então, eu só autorizei porque eu sabia que eu tinha condição de pegar o gato de volta. E ter essa questão afetiva também, né? Porque não é só pegar e colocar água e ração. É a questão de também tratar aquele ser ali como realmente a importância que ele tem com vacinas, com banho, com as responsabilidades. Ou seja, algo que vai realmente onerar, porque a gente sabe que um banho, ele é oneroso se você for dar ali várias vezes no mês. A questão ali das vacinas, que muitas vezes também são mais caras, exceto aquelas de raiva que o poder público dá também. Então assim, mas querendo ou não, quem tem um animal sabe também, tem que saber o investimento e que vai fazer naquele bicho, Exatamente. né? Ele adoece, você vai ter que gastar. E aí? Sim. É um problema. Agora, existe uma época do ano, e eu estou perguntando isso realmente para o nosso público, às vezes que é leigo, existe algumas épocas do ano em que o abandono ele aumenta, e se existe, por que que isso acontece? Então, a gente que está atuando na causa, a gente vê que realmente ele aumenta, principalmente nessas épocas de datas comemorativas, Natal, Dia das Crianças, exatamente pelo que nós falamos aqui agora. Algumas pessoas, elas acham que o pet, ele é presente, gente, mas ele não é presente. Ele é um ser vivo que necessita cuidado. E como a gente falou, esse cuidado, ele vem, não é só colocar o potinho de água e ração. A gente precisa averiguar todos os dias se o animal está em boas condições de saúde, ele precisa ter consultas rotineiras ao veterinário, ele precisa de atenção, de carinho, de cuidado. Tanto que a gente vê que muitas vezes o pet ele serve como apoio emocional, de tão bom que ele é pra gente, né? Mas você precisa ter essa responsabilidade de cuidar. E uma coisa que é bom lembrar, que o abandono não é só aquele animal que você solta na rua. Muitas das vezes o abandono ele está dentro do seu quintal, você negligenciando um atendimento médico, você não colocando a água e a comida, não limpando adequadamente o lugar que o animal está. Muitas vezes, né, esse animal está sendo negligenciado dentro da própria casa. Na corrente, né? Na corrente. Bom, e em relação a políticas públicas, né, a gente se vê hoje que há muitas campanhas, né, por aí em relação à própria Abril Laranja, é uma campanha disso, mas efetivamente, ou seja, quando a situação aperta mesmo, quais são as políticas públicas hoje que embasam, né, o trabalho dos protetores animais, ou então que valoriza isso? Porque a impressão que a gente dá é que, como você que é protetor independente, às vezes depende muito da boa vontade das pessoas e também do poder público para fazer uma questão que deveria ser também do poder público, mas de todo mundo, que é
cuidar daqueles animais, dar a devida destinação, não só a questão, muita gente acha, pega o animal de rua, leva para carrocinha ou então para o centro de controle de zoonose e faz a eutanásia. Não é bem assim que funciona, né? Bom, eu vou dar a minha opinião enquanto protetor e o Dael fala enquanto protetor e serviço público, né? Então, o seguinte, graças a Deus a carrocinha aqui no nosso município foi abolida, né? Hoje em dia a gente tenta cuidar de todos os animais. E o que acontece é o seguinte, a gente vê muitos servidores empenhados, competentes em fazer um bom trabalho, né? Que bom a gente tem aqui no nosso município a castração gratuita, que toda e qualquer pessoa do município pode levar o seu animal para ser castrado. E o que eu vejo é que a gente precisa de muito mais, né? A gente precisa de um gasto funcional e efetivo do poder público na causa animal, para a gente ter melhores resultados. Como, por exemplo, em questão ao banco de ração, que isso é muito importante, que muitos professores eles não conseguem, né, dar conta de tudo. Uma outra coisa que está para ser inaugurado, o NUSBA, né, que vai ser, o Idael pode falar melhor, que vai ter melhor atenção ao animal dessa família de baixa renda, mas a gente precisa acelerar essa inauguração, que vai ser muito bom para a nossa sociedade. E eu acredito que o poder público precisa focar bastante também em educação, porque a educação ela é transformadora. Na semana passada eu convidei o Idael e a Yara para ir a Tavares, para a gente visitar a creche e a escola de lá e falar sobre isso. Gente, muitas das vezes, os pais dessas crianças, eles foram criados na época da carrocinha, né? Na época que tudo podia ser feito, que não pensava na dor do animal. Hoje em dia é diferente, então a gente educando as nossas crianças, nós vamos ter um futuro melhor. Eu sou bastante esperançosa. Aí a gente tem uma leitura que a gente tem que prestar atenção, que a gente está numa fase de mudança de concepções. Uhum. E via de regra, esse é um período muito complicado. Por quê? Porque as pessoas almejam a mudança, elas querem a mudança, porém, ao mesmo tempo, elas não se dissociaram da forma de pensamento anterior. E isso muitas vezes gera um conflito. Por isso que Maquiavel falava que aquele que quer a mudança está fadado a um insucesso. Porque a mudança que ele propõe não consegue de início beneficiar a quem ela vai beneficiar, mas já descontenta quem se beneficiava do sistema antigo. A gente tinha um sistema antigo que foi baseado no controle de enfermidades, numa época em que a raiva graçava no país e as pessoas morriam de raiva, não eram só os animais, e para isso justificava eu ter a carrocinha. Eu pegava o cachorro que estava na rua e eu matava. E com isso eu controlava a raiva. Eu controlava a população? Não, eu controlava a raiva. Eu diminuía a população? Diminuía. Por quê? Porque eu não deixava essa população crescer muito. Só que a partir do momento que eu passo a ter uma mudança da forma como eu interajo com esse animal, que eu começo a ver que a raiva não ocorre mais, então que eu não tenho mais essa justificativa de matar para controlar a raiva. Eu começo a me questionar. Isso é lícito? Uhum. Se eu tinha um momento em que eu dizia, como Descartes, cogito ergo sum, penso, logo existo. Então eu sou, porque eu penso, eu sou res cogita. O animal pensa? Não, o animal não pensa. O animal é resistência, ele é coisa. Eu posso fazer o que eu quiser com ele. Por quê? Porque animal na rua nasce todo dia. Uhum. Há uma estimativa que eu não concordo com ela, mas que diz que, porque eu acho que é mais até, que para cada criança que nasce, nascem 18 cães. Se para cada criança que nascem 18 cães, não tem lar para todo mundo. Não adianta eu querer arrumar adoção. Eu preciso evitar que nasce, eu preciso fazer controle de natalidade. Castração, né? Castração. E isso a Prefeitura de Pará de Minas tem feito. A gente tem investido em castração, a gente tem conseguido ser efetivo nessa castração, a gente não castra mais, infelizmente, pela
Limitação também que tem de recursos, né? Não, o pior é que não é isso. Eu tenho uma taxa de não comparecimento que chega até 40%. A pessoa marca e não leva o animal. Então ela não usou o recurso, impediu outra pessoa de usar. Isso também acontece na saúde, tá, gente? Com os exames e com... As pessoas não percebem que ao fazer isso, elas estão tirando o acesso a alguém e estão perpetuando e agravando um problema. Exato. Porque aquele animal que eu não castrei hoje, daqui 2 meses ele está com uma ninhada. E aí? Isso é um complicador. Tá? Então hoje, para você imaginar, volta e meia as pessoas... a prefeitura está castrando pouco. Não. Pela estimativa do Ministério Público, que definiu que a gente teria que estar castrando 10% da população animal de Pará de Minas, nós estamos fazendo 188% do que foi pactuado. Eu estou além. Então você está falando que está suficiente. Não, eu queria castrar muito mais. Mas eu marco um tanto, eu faço o overbooking, eu consigo castrar 20. Eu marco 25, 26, e tem dia que eu castro 12. Tem dia que eu castro 14. Tem dia que eu castro 26. Meu grande problema é que se eu marco mais para otimizar e todos chegam, eu não consigo. E aí eu sei que o serviço é incompetente, o serviço não funciona, aí as pessoas desestimulam. E um dos problemas que nós tivemos com o início do programa de castração é que nós chegamos a ter fila para 4, 5 meses para castrar. Aí as pessoas desestimulam. Hoje a gente marca o quê? A castração só para o mês. Minha agenda abre depois do dia 20 para o mês seguinte e eu castro os animais ali. O máximo que você vai esperar é 1 mês. Tá? Volta e meia a gente traz mutirões de castrações para ajudar na demanda reprimida. Tá? Era para estar mais castrações. Eu queria que fosse mais, mas não está. Por quê? Porque as pessoas não levam. Às vezes não levam porque não tem conhecimento. A gente precisa sim melhorar a comunicação da prefeitura. Não leva porque às vezes não tem recurso, porque parece fácil. É só levar para castrar. Dia 23 e 24 agora, de maio, a gente tem castração. É lá no Parque de Exposição. O parque é longe. Você está ganhando castração. Nesse castramóvel aí, como a Vale tem a obrigação de fazer pelo crime ambiental de Brumadinho, você tem a medicação e a roupa de graça. Mas para algumas pessoas elas não têm como levar. Eu já vi gente sair do Padre Libério e ir caminhando até o parque para levar o animal. Não é todo mundo tem condição de fazer isso, mas se você acredita que aquilo é importante, você dá um jeito. Quem quer faz, quem quer dá um jeito, né? É o ditado. Se você tivesse uma pessoa da família passando mal, você conseguiria um vizinho, você pediria um emprestado para pagar um Uber e levaria no PA. Por que você não pode fazer isso com o animal? Então, às vezes, há muito também um comodismo do lado da outra parte. Bom, gente, a gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua falando sobre os maus tratos dos animais. Não sai daí, a gente volta já já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9.
com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Especialista em regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Pramina Ceurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos com prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Pramina Ceurb realizou o sonho de diversos moradores de Igaratinga e região. Faça já um contato com a Pramina Ceurb. Ligue 373232 2890 ou 99669-1755. É assim que devemos tratar os animais, com amor e cuidado. No mês de combate à crueldade animal, a Câmara Municipal de Pará de Minas reafirma seu compromisso com a proteção e o respeito à vida. Com a criação e aprovação de projetos e do apoio a iniciativas voltadas ao bem-estar animal, o Legislativo trabalha para representar toda a cidade, inclusive quem não tem voz. Praticar maus-tratos contra animais é crime. Denuncie. Câmara Municipal de Pará de Minas. Protegendo os animais, valorizando a vida. Em toda a cidade, existe uma história que flui pelas ruas, pelas casas e pela vida das pessoas. Em Pará de Minas, essa história passa por algo essencial, a água que chega às torneiras e está presente em todos os momentos do dia. E depois do uso, o tratamento de esgoto entra em cena, protegendo o meio ambiente e a saúde de todos. Há 11 anos, a Águas de Pará de Minas acompanha a vida da população e hoje, 100% dos paraminenses contam com um abastecimento de água tratada e 99,5% têm acesso à coleta e ao tratamento de esgoto. Águas de Pará de Minas. A vida flui melhor por aqui. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com observações que hoje fala sobre os maus tratos aos animais. Jaísa, vamos falar agora quais são as principais dificuldades que você, como protetor independente, tem enfrentado aí no dia a dia. Bom, sem dúvida, o que eu mais enfrento é a questão de falta de recursos e também a questão emocional. Por quê? Diariamente, nós protetores estamos lidando não é só com um cachorro que foi atropelado, são diversas situações. É uma gatinha que está com a língua pregada na garganta, é uma cachorra que está para parir a qualquer momento na rua. Então são diversas situações. E nós todos protetores, nós já estamos aqui no limite e com o coração dilacerado, porque a gente quer fazer mais, a gente quer ver o bem-estar animal, mas a gente não consegue. Muitas das vezes devido à falta de recursos financeiros, né, porque não é barato, o veterinário ele tem que receber pelo trabalho dele, né? Os veterinários eles não podem ficar atendendo tudo de graça, a gente entende, tem a questão de materiais, tem a mão de obra, tem o tempo, eles precisam disso, então nós precisamos pagar por isso e não é fácil, né? Porque às vezes a gente consegue com uma campanha, outras vezes a gente não consegue. E tudo isso, gente, não é só a gente pegar um animal, resgatar e cuidar, porque nessa transição do acolher ele e até colocar ele para adoção e conseguir uma família para adotar, tem o nosso envolvimento emocional.
Um animal que sente dor, a gente sente também por ele, né? Nós não queremos que ele passe por aquilo, a gente sente. Quando é uma pessoa que atropelou e não prestou socorro, aquilo deixa a gente arrasada. Então, acredito que esses são os principais, né? A falta de recursos e essa questão emocional. Vamos entender agora, Jaís, o seguinte, assim como você, né, que é protetora independente, outras pessoas também já têm ONGs já estruturadas e tudo mais. Mas de onde que surge, né? Porque a gente escuta, né, principalmente o grande público, querendo ou não, as pessoas falando assim, mas a pessoa defende o animal porque ela quer, ninguém está obrigando ela a fazer isso. Mas de onde que surge essa vontade de ir lá, vestir a camisa, defender os animais, entrar numa briga, querendo ou não, como recentemente a gente viu um caso em Pará de Minas que chocou, né, todo o estado em relação à morte daquele cãozinho que foi morto a tiros, né? Porque você compra aquela briga, aquela morte ali. Então, de onde que surge isso? Bom, eu vou falar do meu caso, né? No meu caso, eu acredito que foi realmente um chamado. Eu diria que foi um chamado divino, porque eu nasci na área rural, né? Eu desde bebezinha moro em Tavares. E então eu tive muito contato com o animal desde bebê. E infelizmente também muito contato com o abandono, porque a área rural é uma área de muito abandono. Então eu cresci com isso. Eu era uma criança que eu queria pegar todos os bichinhos e levar para casa. Eu era aquela criança que pegava um sapo imenso, levava para a cozinha da minha mãe e ficava tirando carrapato no sapo. Eu era essa criança. Então isso eu não consigo nem explicar, sabe? Então isso foi crescendo e tomando forma, né? Que hoje em dia eu tenho eu sei como lidar com isso. Onde buscar ajuda e acho que acredito que com o tempo a gente vai conseguindo modelar isso de uma forma melhor e atender esse chamado que seja divino. Eu trabalho numa universidade, né, em Florestal, que é um outro lugar que tem muito abandono, então lá com um outro grupo de amigos, né, que já é em outra cidade, a gente também tenta cuidar da melhor forma dos animais. Então é um chamado. E você, Idael, porque você também está nessa questão de proteção animal também, né, junto com a sua esposa também, e de onde que surge? Eu acho que surge da sensibilidade da dor do outro, é da empatia. Você vê a dor do outro, ela dói em você, e não dá para você ficar omisso. E aí quando a gente fala, eu acho que a grande dificuldade é isso. Você fala assim, você faz porque você quer. Não, eu faço porque eu não consigo fechar os olhos. É muito fácil você virar e falar assim, não é comigo. Ainda que às vezes seja necessário você virar e falar o seguinte, não dou conta, não vou assumir isso. Porque a gente tem que pensar também o seguinte, e é um grande problema para o protetor, tá? Na medida que você assume, o outro se desresponsabiliza. Tá? A Jaísa já enfrentou esse problema da pessoa que não tem condição, ela precisa de uma ajuda, a hora que você chega na casa para ajudar, você fala assim, pô, você está numa situação melhor que a minha, cara. Como é que você fala que você não tem? Né? Aí chamando a questão do veterinário, que ela apontou muito bem, é o veterinário que está suando ali para tentar botar suas contas em dia e tal. Chega o cara com o iPhone 16 e fala assim, nossa, a consulta tá cara, eu não tenho condição de pagar. Você não vai fazer isso por amor? A gente faz por amor, mas a gente tem que sobreviver também. Isso é uma coisa. Amor não paga a conta, né? No final das contas. Não paga a conta, né? A não ser que você seja profissional do sexo, mas aí já Mas a gente tem que ponderar isso. Então, eu acho que é o não conseguir se omitir. E eu falo que o maior custo da proteção não é o financeiro, é o emocional. Porque ninguém para olhar que você se lança, você tem um desgaste emocional que é muito grande. Eu tive um professor muito grande nesse ponto, que foi meu primeiro patrão em Belo Horizonte. Não foi 1 nem 2 meses que eu cheguei para acertar o meu trabalho na clínica e que ele falava assim, vamos lá, você deu tantos plantões, você tem que
vou chutar um valor de dinheiros. Você tem a receber, pelos plantões que você deu, R$3.000. Pelos procedimentos que você fez e tudo mais. Só que é o seguinte, olha, você atendeu esse animal aqui, você não cobrou, você usou esse material da clínica que você tem que repor, você está me devendo 8.000, tirando os 3.000 que você tem que receber, você tem 5.000 para me pagar, você tem 15 dias. E não adianta falar que você vai pagar trabalhando, porque você vai fazer mais conta e não dá. Então, você tem 15 dias para me dar os 5.000 que você me deve. E é claro que eu falava assim, grandíssimo energúmeno, sujeito sem coração. Mas isso me mostrou que eu tinha um limite. Porque aquele animal que eu pegava, que eu gastava com ele muito, me impedia de ajudar outros animais. Então eu precisava aprender a otimizar recurso. E hoje no CCP é uma coisa que eu faço. Tá? Não adianta eu pegar um animal que eu não vou ter recurso para ele. Inclusive a normativa da prefeitura diz isso. Eu não posso colocar para dentro um animal que eu não vou conseguir atender. Então chega um animal atropelado, fratura múltipla, eu não tenho esse recurso, a prefeitura não dispõe de recurso para encaminhar isso para a clínica, eu não posso recebê-lo. Por quê? Porque seria uma omissão de guarda minha se eu recebê-lo. E aí eu vou responder juridicamente por não ter feito o que aquele animal precisava, sendo que eu não tenho como fazer. Então muitas vezes as pessoas não entendem isso. Tá? A Jaísa falou, gente, eu sou bombardeado com cadela parindo no meio da rua, diversas vezes por dia, né, de tudo quanto é lugar. Eu não tenho como colocá-la todas lá dentro. Porque o que eu colocar lá é para bem cuidar. Né? A Jaísa está cansada de ver isso. A pessoa chega, te traz um problema, entregou, sai cantando vitória de que eu ajudei o animal e a bomba ficou toda no seu colo. É você que vai perder noite de sono, é você que vai ficar. Né? Como diz o ditado, ruim com eles, pior sem eles, né? Então assim, é complicado. O Rabicó foi um cão de Garantinga que morava na praça. Um dia o dono da oficina chegou lá e as galinhas tinham sido comidas. Tinha o Rabicó e tinha outros cães pela praça. Como o Rabicó era um bobo, ele falou que era o Rabicó, espancou ele com uma barra de ferro, amarrou na traseira do carro e saiu arrastando ele pela cidade. Eu estava em Divinópolis participando do evento de proteção. Meu telefone começa a tocar, eu não vou atender, o telefone da Yara começa a tocar, nós não vamos atender. Chegou uma hora, vamos ver o que é. Era o Kenneth. Estamos com um cachorro aqui que chegou, está nos bombeiros, o cachorro está em petição de miséria, alguém tem que fazer alguma coisa. Voltamos de Divinópolis. O cachorro estava totalmente deformado. Traumatismo craniano, fratura, costela. Nós passamos 3 dias do lado do cachorro, revezando quem ficava. Com 30 dias que ele estava aqui, que ele já estava fora de perigo, um policial de Garantinga liga, eu sou o policial fulano, eu estou indo buscar os cachorros porque as velhinhas querem ele aqui na praça. Mas vocês não me falaram que o cara já falou que vai matar o cachorro? Mas elas querem. Poxa. Elas ajudaram, pelo menos? Não. O protetor ficou com o ônus e elas vão ficar com o bônus. Entendi. E o cachorro sobreviveu? Sobreviveu. Aí eu tenho que agradecer muito ao Delano, porque a Yara acionou ele e falou assim, olha, a gente quer a guarda do cachorro, porque ele não vai voltar para lá. E o Delano falou, não, reconheço que não tem condição, o animal precisa de um cuidado, ele precisa de medicação especial, ele não tem como voltar para ser solto na praça. Deu a guarda do animal pra gente. Mas, você imagina, se eu tenho tudo isso, ele volta para lá, e no mês seguinte eu pego ele de volta todo quebrado. Ou morto, né? Ou morto. O Rabicó viveu com a gente mais 5 anos,
ele teve um tumorzinho no testículo, foi operado, voltou. A hora que a gente fez biópsia desse tumor, ele era um hemangiosarcoma, um tumor altamente invasivo, foi retirado, mas deu nódulo no baço. Falaram com a gente que a expectativa de vida era no máximo 2 meses, nós bancamos, nós fizemos a cirurgia, ele viveu com a gente mais 5 meses. Morreu dentro de... Mestiço de dog alemão de 53 quilos ficava dentro de casa. Bebezinho, você não cuidava. O custo emocional disso é muito grande. A gente se machuca. Exato. E as pessoas não percebem isso. Eu estou hoje no serviço público, mas a minha origem é a proteção. Eu sei como é que é o lado de lá. E se eu não faço é porque não dá. Eu não dou conta, eu não tenho perna. Não adianta eu pegar para esconder da população e manter um sofrimento. Isso não dá para fazer. Com certeza. Bom, agora a gente faz mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando sobre leis que protegem aí os animais. Não saia daí, a gente volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. É assim que devemos tratar os animais, com amor e cuidado. No mês de combate à crueldade animal, a Câmara Municipal de Pará de Minas reafirma seu compromisso com a proteção e o respeito à vida. Com a criação e aprovação de projetos e do apoio a iniciativas voltadas ao bem-estar animal, o Legislativo trabalha para representar toda a cidade, inclusive quem não tem voz. Praticar maus-tratos contra animais é crime. Denuncie. Câmara Municipal de Pará de Minas. Protegendo os animais, valorizando a vida. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui. De volta com observações que hoje fala sobre os maus tratos aos animais. E agora a gente vai falar sobre as leis que protegem os animais, em tese deveria proteger em relação a esses maus tratos e aos tipos de violência também. Bom, gente, a gente hoje tem no Brasil a questão da lei sanção, que é uma lei que protege, mas ao mesmo tempo condena quem provoca os maus tratos. Como vocês veem aí na prática, vocês que estão diariamente na questão da defesa animal, a aplicabilidade dessa lei, ela realmente é efetiva ou falta muito ainda, tanto os poderes públicos aderirem e abraçarem essa ideia e também a sociedade fazer essa lei valer, essa lei ser colocada em prática? Bom, a meu ver, a gente tem lei,
sim. Na minha opinião, o que deixa a desejar é a questão da fiscalização e da real punição, que a gente passou aqui na cidade por um caso, aquela hora eu até arrepiei, porque foi muito traumático para mim, aquela barbárie do tutor atirar 11 vezes contra a cadela, uma coisa horrível, né, e na qual nós tínhamos prova e tudo, fizemos um protesto, ele foi preso de sábado, no domingo ele já havia sido solto, e depois foi decretada a prisão preventiva, mas atualmente ele já está solto novamente. Então, eu acho que o que falta é a questão da punição mesmo, dessa fiscalização, de fazer acontecer o que está previsto na lei, né? Que é o que a gente clama por justiça, principalmente, não só nesse caso, em todos os outros casos de crimes hediondos com animais que a gente vê por todo o país. A Jaísa fala, falta fiscalização. Às vezes falta fiscalização porque a gente não tem perna. Uhum. E eu falo isso com muita tranquilidade porque eu acompanho as fiscalizações de maus tratos animal. No ano passado nós tivemos mais de 1.200 denúncias de maus tratos animais. 90% improcedente. O tempo que eu gasto atendendo uma denúncia improcedente, eu podia estar averiguando uma outra situação. Eu saí daqui para ir a Torneiros, porque tem um animal na rua tal, número tal, que fica preso na corrente o dia inteiro. Eu chego lá, isso não é uma casa, isso é uma garagem que não tem cachorro. Opa! E na maioria das vezes isso acontece porque às vezes é uma rixa entre vizinhos, ou às vezes é porque quer prejudicar o outro ali sem saber. Qual que é o motivo para essa improcedência? Litigância de má-fé existe. Eu não gosto da Jaísa, então eu denuncio ela por maus tratos e com isso eu crio um problema para ela. Existe. Existe a confusão entre as coisas. O cachorro está me incomodando, então isso é uma questão de perturbação do sossego. Eu denuncio como maus tratos. O cachorro está latindo não é maus tratos. O cachorro está latindo porque ele tem corda vocal e ele vocaliza. O porquê disso? Eu tenho que ir lá, eu vou averiguar o que é. E vale ressaltar que tem raças que latem mais do que as outras, né? Outras menos. Tá? Aí eu chego lá. É uma raça que late muito. O animal está bem, o animal tem uma condição de vida boa, ele interage com outros animais e com pessoas, mas no momento que o tutor sai de casa, ele late muito. Mas eu não consigo caracterizar isso como uma verdadeira ansiedade de separação. Tá? Porque existem parâmetros para se definir que existe um quadro de ansiedade de separação, então que esse animal tem um grau de sofrimento. E mesmo a ansiedade de separação, eu teria que trabalhá-la, não é simplesmente chegar lá e multar a pessoa, porque não vai resolver o problema. O que vai acontecer é que a pessoa vai abandonar esse animal para se livrar do problema. E aí eu resolvo o problema do vizinho que tem um cachorro que late muito e me incomoda, e crio o problema do cachorro que está na rua mordendo e sendo atropelado. De novo eu falo, legislar é fácil. Chegar na execução é que são elas, às vezes, que complicam. Eu tenho... Essa denúncia é recorrente, tá? O animal fica sozinho em casa o dia inteiro. Você chega lá, o animal tem uma situação realmente, mas o responsável por ele sai para trabalhar e ele fica em casa. Então, você quer me dizer que ele não tem direito a trabalhar porque o animal vai ficar sozinho. Mas o animal está com mais 3 cães. Eles são 4 que ficam sozinhos. Eles não estão sozinhos, eles estão se fazendo companhia. E eles não demonstram nada que eu possa caracterizar como que os animais estão em sofrimento. Eles
vocalizando. E muitas vezes eu chego da casa, escuto, e eu não escuto esse cachorro vocalizar e tudo mais. Aí, o vizinho toca a campainha da uma outra casa e esse cachorro fica lá. Eles estão respondendo a um estímulo externo. Se ninguém tocar a campainha no vizinho, ninguém late aqui. Né? Eles estão esboçando o comportamento natural deles. Mas eles são denunciados como se é um crime de maus tratos, porque na realidade eu já não aguento mais o cachorro latindo na minha cabeça, então eu vou caçar alguma coisa. Eu esqueço que muitas vezes nessa denúncia eu gero o abandono desse animal para me livrar. A lei do acorrentamento. Eu tive animal, não enquanto CCP, com CCP foi só um, mas enquanto membro de ONG, eu tive animais devolvidos. Por quê? Porque parte do dia esse animal deveria ficar preso na corrente. E o vizinho ameaçou que vai denunciar por maus tratos, e para não ter, o animal me foi devolvido. Então, a lei é boa, ela pensa na questão do bem-estar do animal, mas ela gerou também um efeito colateral. Por quê? Porque eu defini que só por estar preso na corrente é maus tratos. E aqui eu chamo a atenção isso na questão. Aí você pode falar que eu estou errado, eu não considero ser maus tratos o simples fato do animal estar preso numa corrente. Por quê? Porque às vezes ele está preso na corrente, mas ele tem mais mobilidade, melhor recurso, melhor ambiência do que o animal que está no canil. Eu defino a definição de que um canil tem que ter pelo menos 4 metros quadrados. 4 metros quadrados, se eu pensar em uma área circular, seria uma corrente de 1,20 m, daria 4 metros quadrados. Opa! Por que aquele preso em 4 metros é maus tratos e ele preso numa corrente andando 4 metros? Não. Ué, por que um é e o outro? Eu tenho que olhar o seguinte, a situação desse animal. Porque às vezes o canil, ele está em mais maus tratos. Tá? Eu já cheguei em abrigo, em que o animal estava num canil, mas que tinha um palmo de fezes no chão, porque o animal era extremamente agressivo, ninguém entrava para tratar, as pessoas simplesmente jogavam a comida por cima do portão. E as fezes foram se acumulando. O bicho estava com a dermatite gigantesca. Estava em maus tratos, mas ele estava num canil. Que em tese tinha que estar bem. E eu gostaria de aproveitar esse gancho que o Idael falou da questão da denúncia para ressaltar a importância de se denunciar em caso de maus tratos, né? Viu um animal em questão de maus tratos, tente reunir provas, né? Faça vídeos, faça fotos, anote o endereço. E às vezes suspeita também, né, Idael? Se você suspeita, já é um motivo para a gente abrir uma denúncia. E talvez até o Idael falou sobre a questão sobre as denúncias improcedentes, que ele poderia estar ajudando um outro animal. E talvez a gente pedir para ter uma equipe talvez maior, que possa facilitar, né, essa questão da denúncia, porque infelizmente a gente vê muito ainda essa questão de maus tratos. Tanto que na palestra deles lá em Tavares, eu pedi para focar nas crianças, questão que não pode jogar sal no sapo, porque o sapo, a respiração dele é via cutânea, é pela pele, então é um sofrimento absurdo para o sapo morrer. Não pode jogar pedra nos cachorrinhos, né, nem nos gatinhos, nem nada. Então eu peço assim, não se omitam, denunciem.
Por favor. E uma coisa que a gente tem que aprender, só te interrompendo, é em viver em harmonia, né? Porque a gente divide o mesmo planeta. Nós somos seres humanos, a gente tem a falsa impressão que o planeta é só nosso. A gente esquece que a gente divide ele com todo o ecossistema, com as árvores, com onça, com leão, com cachorro. Com serpente. Com serpente. Então, assim, é tudo dentro do mesmo ecossistema. Então, a gente tem que aprender também a viver. Não é porque, às vezes, a cobra... Muita gente fala, né? Recentemente, aqui em Pará de Minas está aparecendo muitas cobras aí, mas nós que estamos invadindo o quê? A zona rural, né? Então, antigamente a Serra das Torres era só serra, hoje a gente já tem um parque do Bariri 2 subindo para lá, a gente tem o Dona Flor, a gente tem um loteamento lá agora que está abrindo lá atrás. Então, como que a gente também não quer que esses bichos apareçam, sendo que quem está aparecendo no ecossistema deles somos nós? Então, é aprender realmente a viver em harmonia. Então, aparecer um bicho silvestre, chama o corpo de bombeiros que vai dar a destinação correta. Não é pegar uma arma e dar um tiro, ou então pegar um machado, matar uma cobra machadada. Não é assim que funciona, né? Até porque a gente vai atrapalhar a questão da cadeia também alimentar. Né? Então, a gente tem um sapo ali que controla as pragas, as mosquinhas. Moscas, né? Então a gente tem a questão também ali propriamente as galinhas controlando os escorpiões, né? Os calangos que a gente vê também. Então tudo isso aí a gente está vivendo no mesmo ecossistema. Se um animal existe, é porque ele é importante na natureza. Total. Todos nós temos o nosso papel no ecossistema como um todo. A gente, por exemplo, a gente quer matar todas as serpentes. A gente vai ter um problema gigantesco com a questão de rato, com vários animais que são controlados naturalmente pelas serpentes. E aí, eu só deixar frisar o seguinte, quando a gente fala da questão da denúncia, denuncie. Só que denuncie com consciência. Com consciência. Eu não me furto de sair aqui e ir lá em Torneiros para verificar se o cachorro está em maus tratos ou não. É triste eu chegar lá e descobrir que é um ex-companheiro que se separou e agora quer prejudicar. Na verdade, a gente torce para que a denúncia seja falsa, né, Idael? Que não tenha nenhum animalzinho em sofrimento. Exato. A gente torce por isso. Mas denuncie com consciência. E outra, gente, às vezes você vê, você denuncia e a fiscalização dá como improcedente. É porque, na realidade, eu não tenho materialidade para aquilo. Vamos dar um exemplo. O vizinho espancou o cachorro. Essa denúncia chega para mim, eu vou chegar lá 2 dias depois, o animal está bem, não existe sinal de lesão, o animal não mostra, ainda mais cachorro, que gato é mais refratário às agressões, mas o cachorro acabou de ser agredido, ele volta e te pede carinho. Tá banando o rabinho, lambendo. Então, eu não consigo mostrar que aquele animal foi agredido. Então, eu não tenho materialidade para tomar nenhuma iniciativa com relação àquilo. Eu tenho o quê? A fala. Beleza, Henrique, você abre um boletim de ocorrência, você denuncia, você testemunha que ele espancou? Não me envolva nisso. Bom, se você não vai se envolver nisso, como é que eu vou fazer alguma coisa? A gente tem reclamado muito da terceirização de denúncia. A Jaísa chega e fala o seguinte: eu vi o Idael mutilando um animal. Faz alguma coisa, Henrique. Aí você chega e vai lá na fiscalização e diz assim: olha, o Idael está mutilando o animal. Ok. Eu chego lá, eu descubro que o Idael trabalha no Centro de Controle Populacional e está fazendo castração, que se eu quiser colocar a lente e dizer que é uma cirurgia que tira um pedaço do animal, ok. Eu estou fazendo ilegalidade? Não. Não, mas ele está tirando outros pedaços de animal. Ali eu não vejo. Henrique, você me prova? Não, porque foi alguém que me falou.
Eu não tenho testemunha de fato. A gente que trabalha na imprensa, a gente trabalha literalmente com isso, né? A gente sempre recebe uma denúncia, tá faltando água na minha rua. Tá, você já ligou na concessionária? Já ligou no SAAI? Não. Então o que eu posso fazer? Eu não posso pegar e ligar, falar que tá faltando água na sua rua, sendo que eu não moro na sua rua. Às vezes tá faltando água na sua casa, você pagou a conta. Então, assim, então, você começa já a investigar isso. Então, essa terceirização da culpa super acontece também, e acontece principalmente porque as pessoas, elas querem efetividade, mas elas não têm a coragem. Exato. Né? E aí acaba que você realmente fica de mãos atadas para poder tomar alguma providência. O grande problema hoje que a gente tem, que eu acho, é a questão do abandono. Aí eu gosto de citar, inclusive, uma situação anedótica, que existia a fala quando eu cheguei aqui em Pará de Minas 20 anos atrás, e eu escutei isso não só em Pará de Minas, como eu escutei em Pequi, eu escutei em Florestal, então devia ter um certo fundo de verdade, que existia uma saveiro branca de Itaúna que soltava cães aqui. E eu sempre falei assim, qual é a placa? Aí eu não vi. Você viu que era uma saveira de Itaúna, você leu a letrinha miúda e você não leu o número grande? Porque se você me dá que tem um O, ela me fala que tem um 2, eu junto e eu consigo responsabilizar essa pessoa. Agora, porque na realidade ninguém quer assumir. E se as pessoas não começarem a denunciar e colocar a cara, a gente não vai conseguir. Bom, gente, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Você não sai daí, a gente volta já já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! É assim que devemos tratar os animais, com amor e cuidado. No mês de combate à crueldade animal, a Câmara Municipal de Pará de Minas reafirma seu compromisso com a proteção e o respeito à vida. Com a criação e aprovação de projetos e do apoio a iniciativas voltadas ao bem-estar animal, o Legislativo trabalha para representar toda a cidade, inclusive quem não tem voz. Praticar maus-tratos contra animais é crime. Denuncie. Câmara Municipal de Pará de Minas. Protegendo os animais, valorizando a vida. Conheça o Hora 37, um portal criado para conectar as cidades do Centro-Oeste Mineiro. Informação séria, conteúdo relevante para você que quer ficar muito bem informado e também para empresas que querem estar onde a atenção está. Seja bem-vindo ao Hora 37, a sua fonte oficial de informação. Siga, acompanhe e anuncie, porque quem é importante precisa estar aqui.
De volta com Observações, que hoje fala sobre os maus tratos aos animais. Bom, gente, agora a gente vai falar sobre castração, né? Ao longo do programa a gente está falando sobre isso. Muita gente tem dúvida se isso atrapalha a saúde do bicho, se isso realmente é efetivo. Então explica pra gente como que é, você como médico veterinário, Dael, como que isso impacta a saúde daquele animal, se realmente prejudica o estilo de vida dele e como que isso é importante justamente para o controle populacional. Olha, quando a gente vai falar de castração, a gente teria que pensar em duas óticas completamente diferentes. Uma coisa é quando eu penso do ponto de vista individual, tá? Existe sim alguns possíveis transtornos que poderiam ser acarretados da castração. São elencados normalmente infantilismo genital. A cadela fica com a vulva muito pequena e isso predisporia ela à infecção urinária. Que os gatos poderiam ter mais problemas de cálculo urinário. Alguns animais poderiam ter problemas de articulares pela castração. Quando a gente começa a olhar mais criteriosamente, a gente vê o seguinte: existe um fator de confundimento muito grande com relação ao infantilismo genital. É muito comum animais obesos terem infantilismo genital. Então, se eu não deixar minha cadela engordar demais, isso não vai ser um problema. Então, isso não é um problema da castração. Ainda que a castração possa contribuir, ela é do excesso de alimento e da falta de exercício para aquele animal. Não é a castração. Com relação aos cálculos urinários em gatos, o pessoal já demonstrou que o gato ser castrado não altera o tamanho da uretra, a espessura, o lúmen da uretra. Então, isso não é uma questão de ser castrado ou não. A minha prática profissional mostra que é o contrário. O que eu tenho é um viés de observação. Aí o epidemiologista falando, mais que o veterinário. Eu vejo mais problema urinário em gato castrado porque o tutor é mais responsável e presta mais atenção. E aí é claro que vai chegar mais do gato que foi castrado, que a pessoa observa, se dedica mais, do que aquele cara que deixa o gato largado e tudo mais. Isso dá uma correlação. E com relação aos problemas articulares, já está mais do que demonstrado que isso é um problema de raças grandes, tá? Os Fila, os Dog alemão, os Golden, eles têm tendência a ter problemas articulares, tá? Então, ainda há uma controvérsia se a castração seria ou não um fator agravante, mas esses animais, talvez se eu castrasse um pouco mais velhos, seria melhor. Esse é o lado do contraindicar a castração. Só que quando eu penso do lado da população, castrar mais velho quer dizer maior risco desse animal vir a engravidar. E ele engravidando é mais animal em sofrimento em maus tratos. Castrando mais velho, eu corro um risco maior de problemas hormônios dependentes, como os tumores de câncer, os tumores de câncer de mama, útero, ovário, testículo e próstata. Então, castrar precocemente me eliminaria isso. Então, quando eu coloco na balança os malefícios e os benefícios são muito maiores. Agora, Jaísa, em relação à questão de... Nosso tempo hoje está um pouquinho corrido. Em relação a incentivar as pessoas, né? Claro que a gente hoje percebe que há muitas ONGs e muitos protetores independentes. Mas como ajudar, então, vocês? Porque, como o próprio Dael falou no bloco anterior, questão do banco de ração.
Não é só ir lá e dar um pacote de ração, então, pode ser também, tá, gente? Então, assim, pode ir lá dar um pacote de ração, mas como ajudar mais efetivamente em relação a isso? Por exemplo, às vezes sendo ali um lar temporário, dando mais auxílio, ajudando às vezes numa vacina, ou então num procedimento no veterinário, como ajudar mais vocês que são independentes? Tem muitos protetores, mas a gente sempre precisa de mais. E qualquer pessoa pode ajudar. Qualquer pessoa pode fazer o que eu faço, o que o Dael faz. Então vamos lá, para começar. Eu sugiro, sempre começar com responsabilidade e com a sua realidade local. Mas o que eu vou fazer? Gente, doa um pacote de ração que seja, planeja todo mês, fala assim, eu vou ajudar um protetor diferente, doa medicação, entra no nosso Instagram, pode ser no meu, @JaisaL, no da SOS Bichinho, da página Amigos, todas essas páginas que são responsáveis, doa um pouco, veja qual que é a campanha que está acontecendo. A gente precisa muito de lar temporário. O cãozinho foi resgatado, ele está internado, e depois? Então eu vou ceder a minha casa como lar temporário. Tem uma cadela na minha rua que está para parir, coloque ela para dentro, deixa esses cãezinhos vir ao mundo, em segurança, com afeto. Uma outra coisa que eu acho muito importante, tá muito animal na rua, então eu vou fazer minha parte. O que eu vou fazer? Os meus cachorros são todos castrados. Eu vou pegar o cachorro da minha rua, vou agendar lá no CCP, que é gratuito, e eu vou levar ele para castrar. O meu vizinho não tem carro, não tem condição. Eu vou pegar o cachorro, o gato do meu vizinho e vou levar para castrar. São coisas pequenas que lá no futuro ficam coisas grandiosas e lindas. Bom, gente, e a nossa mensagem, então, que vocês deixam aí, para quem está nos assistindo, em relação a esses maus tratos animais, quais são os canais de denúncia que existem hoje em dia, e a mensagem de vocês para quem pratica os maus tratos ou já viu e não fez nada? Eu acho que a mensagem é: não se omitam, denunciem, cobrem, reivindiquem, isso é muito importante. Os canais para denúncia vão... A ouvidoria da prefeitura recebe denúncia, a fiscalização ambiental recebe denúncia, a polícia civil recebe denúncia, a polícia militar recebe denúncia, Se você não quer se identificar, 191, liga, faz o registro, sempre tendo consistência, conseguindo o maior aporte de informação. Não façam denúncias terceirizadas. O que eu ouvi dizer, eu não posso testemunhar. Então, se eu não vi, eu não denuncio. Por quê? Para não gerar lá uma demanda que às vezes a equipe está correndo para atender um foco e o outro está passando despercebido, porque por mais que a gente aumente a equipe, não vai dar para estar em todo lugar ao mesmo tempo, porque o recurso é limitado. Eu preciso otimizar. Mas a fiscalização não se omite. Ela vai atrás, ela fiscaliza o que for. A gente está sempre indo e olhando. Tá? Eu diria, além dessa questão da denúncia, sejam mais empáticos, compadeçam-se pela dor do outro, pela dor do animal. Não adianta eu ir na missa toda semana, todo domingo, e ver um cachorrinho com bicheira na porta da minha casa e não fazer nada. Não adianta eu falar que sou fiel demais e não ajudar, lembrando que os animais são criaturas do Criador, Se eu estou indo lá na igreja, mas não estou ajudando o animalzinho que está precisando, eu não estou fazendo o meu papel, de cristão ou de fiel. Ok, então, gente, quero agradecer demais a presença de vocês. Voltem mais vezes. Só chamar que nós estaremos aqui. Isso aí. Precisando da Secretaria de Meio Ambiente, do CCP, a gente está indo. A gente tem um trabalho de educação, a gente atende as escolas, a gente faz palestra para grupos específicos. Uma demanda que de volta e meia a gente tem são empresas que têm animais, a gente pode ir lá conversar, definir, estabelecer estratégias para controle, para evitar uma superpopulação. A gente está aí para isso. Tá certo, então, gente, mais uma vez, obrigado. E obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com, e você também pode mandar lá no nosso WhatsApp, 3799993
3060. Você que está aí com seu YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver programas novos você será sempre avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, siga os nossos perfis e fique bem informado sobre o que acontece aqui na nossa cidade, na região também e, claro, nos nossos bastidores aqui do Observações. Semana que vem tem mais programas chegando para você aqui no nosso canal. Uma ótima noite para você e até o próximo.